Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui é o canal CNB Notícias. Estamos de volta com mais informações do nosso país, da nossa política, para você que não perde nenhum detalhe e acompanha sempre a gente por aqui. Para você que chegou agora, já fica o convite para se inscrever e ficar com a gente. Para você que gosta do nosso conteúdo, não esquece de deixar um joinha, que ajuda bastante a gente continuar por aqui. As informações aqui, seu início de semana, depois de muita coisa, a gente está iniciando o Foro de São Paulo, viu? Depois a gente vai trazer mais informações a respeito disso. O Lula, inclusive, disse que ia participar, mas por enquanto a gente ainda não tem detalhes mais profundos disso. Vai começar, né? A reunião dos países e dos seus líderes autoritários. Enfim, a gente conta para vocês as informações assim que possível, assim que elas surgirem. Por enquanto nós vamos falar aqui a primeira notícia, que é sobre a decisão de uma juíza que vai justamente no mesmo caminho que muitas decisões que estão sendo tomadas pelo nosso poder judiciário, pelo nosso poder legislativo, pelos poderes. Os três poderes do Brasil estão realmente num caminho bem diferente do que se deveria ser, né? A gente pode com certeza assinar embaixo da frase que diz que o poste está fazendo xixi no cachorro. Então, apesar da nossa indignação, as informações acontecem porque realmente temos que dar essa notícia para você. Segundo o portal Terra Brasil Notícias, atirar contra policiais é apenas resistência. É o que decidiu a juíza que soltou o bandido. Um sentimento de indignação espalhou-se dentro da Polícia Civil após a justiça ter revogado a prisão preventiva do suspeito de atirar e ferir gravemente a agente Laline Almeida Larrateia, de 36 anos, do 3º DP de Rio Grande, no dia 1º de abril de 2022. A juíza da primeira vara criminal da comarca de Rio Grande considerou que o caso não foi uma tentativa de homicídio, mas um crime de resistência, com pena mais branda. O acusado foi, inclusive, colocado em liberdade. Os colegas, sindicato, o pessoal da polícia recebeu com muita estranheza essa decisão. Inclusive, isso causou revolta, até porque a moça, a colega de trabalho deles, foi ferida gravemente e por muito pouco não perdeu a vida. Causou sequelas físicas e emocionais muito graves na profissional, inclusive na equipe que estava com ela. Fábio Castro, vice-presidente da Urgem Sindicato, disse o seguinte, abre aspas, isso faz com que se crie e se estabeleça uma sensação de desânimo. A nossa vida é que está em risco. Quando esse tipo de situação ocorre, tem que ser punida de acordo com a lei, obviamente, mas de forma exemplar para que em outras situações os bandidos não se sintam estimulados a reagir em uma abordagem policial. Afinal de contas, disparar contra um agente da lei é uma clara tentativa de homicídio. Isso nos entristece porque a gente dedica a nossa vida, que é o bem maior, em defesa da sociedade. Então nós temos que ser preservados. Fecha aspas. É um absurdo, realmente. Se o bandido agora atira contra a polícia, ele está só resistindo à prisão. Então, a resistência à prisão deveria ser considerado um crime muito mais grave do que é o que realmente está considerando agora. O incidente ocorreu no bairro Querência, na Praia do Cassino, durante o cumprimento de 25 ordens judiciais, sendo 19 mandados de busca e apreensão e outros 5 mandados de prisão da segunda fase da Operação Bloqueio. Na época, o alvo da ação foi uma facção criminosa que atua no tráfico de drogas na região e é liderada por um apenado da Penitenciária Estadual de Rio Grande. Quando os policiais chegaram à residência de um dos alvos, de maneira evidente, com identificação visual nas viaturas, nas vestimentas e nos coletes balísticos, além de anunciar em voz alta polícia, o criminoso Anderson Fernandes Lemos disparou diversas vezes contra os policiais. Os tiros efetuados pelo criminoso atingiram a cabeça da policial civil Laline Almeida Larrateia. A policial se encontra usando fraldas em razão dos problemas neurológicos oriundos do disparo. O criminoso alegou ter disparado contra os policiais porque estava sendo ameaçado por lideranças relacionadas ao tráfico de drogas. Só para resumir a notícia, para ela não ficar muito longa, gente, a juíza entendeu que ao disparar contra os policiais, na direção deles, o criminoso não tinha intenção de matá-los, nem assumiu esse risco. Não é uma graça? Inclusive, ela concluiu que o objetivo do criminoso ao efetuar os disparos era apenas impedir que os policiais entrassem em sua residência. A juíza, inclusive, manifestou preocupação com a possibilidade de uma interpretação exagerada do dolo eventual e impediu que o criminoso fosse julgado pelo tribunal do júri. Ela entendeu que, ao disparar contra os policiais, ele não tinha intenção de matá-los, apenas desejava resistir à abordagem. Após isso, inclusive, a magistrada mandou soltar o bandido. Ela deve ter um bom motivo para ter feito isso. Não é possível que seja de
vontade própria, vamos dizer assim. Bom, eu vou deixar para você aqui a sua opinião, vamos à próxima informação aqui, porque nós vamos falar do Lula e de suas relações com os países mais lascados, devido inclusive ao quê? Ao regime autoritário a que são submetidos. Vamos falar primeiro sobre Cuba, porque está aqui no portal Hora Brasília, a respeito de que o Ministério da Saúde enviou medicamentos para Cuba. Isso está aí de acordo com a Lei de Acesso à Informação. Segundo essa lei, o Brasil enviou 11.800 ampolas do antibiótico doxiciclina em março deste ano. Publicação da Folha de São Paulo indicou que uma nova doação de aproximadamente 100 mil comprimidos de tenofovir, alafenamida, um antiviral usado no tratamento de hepatite B, está sendo preparada e terá o mesmo destino. Os remédios enviados em março eram parte de um lote cuja validade expiraria no final deste mês. O Itamaraty informou em nota que a doação atende ao pedido do governo cubano sem comprometer o abastecimento nacional. Eu não sei se compromete, não. Eu sei que eu conheço gente que precisa de remédio nesse país. Eu conheço gente no Nordeste que precisa de remédio e que não tem acesso. E olha que o Nordeste foi aí o berço do próprio, né? Foi onde ele foi mais votado. Mas eu tô aqui para dizer que eu conheço gente que precisa de remédio básico, remédio para pressão alta e não consegue receber. Agora, para mandar para Cuba, tem esse remédio dos nomes que parece um palavrão que a gente não consegue nem falar aqui, que vão de graça. O Ministério da Saúde esclareceu que o governo brasileiro realiza doações de medicamentos, vacinas e outros insumos de saúde para diversos países como parte da cooperação humanitária internacional, coordenada pela Agência Brasileira de Cooperação do Ministério das Relações Exteriores. Segundo a pasta, as doações são realizadas após uma análise técnica para garantir que não afetem o abastecimento nacional do Sistema Único de Saúde. Eu não sei até onde isso é verdade, porque quem precisa de remédio da rede pública, eu como precisei poucas vezes, não foram muitas, mas já precisei, sei muito bem que tem muitas horas que os remédios faltam. O que eu estou dizendo aqui é remédio básico, é remédio que você poderia encontrar na farmácia do SUS quando você vai passar lá na UPA, que você está com problema e não tem o remédio. Você tem que ir na farmácia comprar. Quem aqui que acompanha esse canal, que já precisou disso, pode me dizer se é ou não é assim. Além disso, o estado de São Paulo já falou que o encontro do Lula com o Miguel Díaz-Canel, que é o líder lá de Cuba, tratou da grande dívida de Cuba com o Brasil e Lula já indicou que vai dar um jeito nisso. A gente já falou disso aqui no canal. Por falar em dívida, em dinheiro do Brasil para outro país e tudo mais, a nossa última informação aqui, inclusive, vem do G1, tá? Muito raramente eu trago informações do G1 aqui nesse canal, porque o G1 é tendencioso. Só que a reunião com o presidente da Argentina aconteceu hoje e não temos ainda todos os meios de comunicação a atualização do que foi esse encontro. Já o G1, que estava acompanhando aí em tempo real, já tem uma atualização e eu trago a informação para você. Lula diz que não faz sentido o Brasil perder mercado na Argentina e defende maior integração financeira. É a manchete no G1. Essa declaração foi na cerimônia, o Lula abriu uma cerimônia para receber o presidente da Argentina, tá? De condecoração ao presidente Alberto Fernandes no Palácio do Itamaraty. Essa é a 4ª visita do argentino ao Brasil nesse ano. Oficialmente, eles já se viram muito mais, né? O Lula afirmou que não faz sentido as empresas brasileiras perderem espaço no mercado argentino, acrescentando que é preciso maior integração financeira entre os dois países. Os dois tiveram um encontro privado, um pouco antes desse pronunciamento, no Palácio do Planalto. Tudo isso é porque o Lula está vendo um jeito de ajudar a Argentina. Lula afirmou, inclusive, que entre as soluções que eles estão buscando, soluções criativas que permitam a integração financeira e facilitem as trocas entre os dois países, entre as opções para isso está a adoção de uma moeda de referência específica para o comércio regional, segundo eles que não eliminaria as nossas respectivas moedas, mas podemos ter aí uma moeda única entre Brasil e Argentina. Segundo eles, também são quase 100 ações que dão concretude ao projeto em conjunto de desenvolvimento. Ainda no discurso, o Lula disse que está muito satisfeito com as perspectivas de financiamento do BNDES para a construção do gasoduto Néstor Kirchner. Com o nome do ex-presidente argentino, o gasoduto vai ligar o campo de gás Vaca Muerta, em Neuquén, a localidade de Sallequillo, na província de Buenos Aires. Ou seja, não passa pelo Brasil, tá? É de um ponto a outro dentro da Argentina. Além de receber com honras aí o presidente da Argentina, condecorando, deram medalha de ordem nacional até a primeira-dama.
Isso tudo numa semana intensa de movimentação política na Argentina. Inclusive, a inflação anual lá já passou a marca dos 100% e o peso, a moeda oficial do país, está valendo nada. Não está valendo um vintém. Aí eu quero saber se tem algum economista aqui acompanhando esse canal para nos dar alguma informação um pouco mais técnica, para nos dar uma opinião mais embasada, mas o que dá para perceber é que se o Lula se juntar com a Argentina nisso aí, primeiro está financiando o gasoduto lá dentro, não tem nada a ver com a gente, não está trazendo para a gente aqui, é de um ponto a outro dentro da Argentina. Os nomes que eu falei aqui, que eu nem sei onde ficam dentro da Argentina, não são em nenhum lugar do Brasil. E aí, além de dar dinheiro para ele, dessa forma, está querendo fazer uma moeda entre os dois países, ou seja, vai compartilhar com a Argentina da porcaria que está acontecendo lá dentro, dessa inflação galopante e também, pelo que dá a entender nas falas do Lula, ele pretende ajudar aos empresários brasileiros a continuar negociando com a Argentina, como se fosse provavelmente pagar o que a Argentina deveria pagar aos empresários, o Brasil se responsabilizar por pagar. Então, eu posso ter entendido errado, por isso eu falei, se tiver algum economista para traduzir isso para o nosso português mais simples, para o nosso povo conseguir entender, eu agradeço. Mas é o que deu para entender nesta história toda. Comente aqui embaixo o que você acha disso, porque eu acho que vai dar ruim. Aí você fala para mim que eu espero a sua participação aqui no canal, sempre nesse vídeo e nos próximos também, porque eu vou estar te aguardando. Até lá, tchau, tchau.